A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos estar juntos novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus, que não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E eu creio no poder da palavra. Eu creio que você é edificado quando você ouve a palavra. Sabemos que a palavra é Cristo. É Cristo que nos alimenta, Cristo que nos transforma. E eu tenho certeza que você vai ser tocado, marcado, inspirado pela palavra de Deus. Creio que o Espírito Santo vai ministrar a vida na live hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo possa ministrar, o Senhor possa falar conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apenas abrimos nosso coração, nossa mente, para aprendermos mais da Tua Palavra, para sermos edificados, para sermos inspirados pelo Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Jesus! Então nós estamos aí numa sequência de experiências do povo de Deus. E nós falamos da experiência da Páscoa, que aponta para a salvação, a experiência da nuvem e da coluna de fogo, que aponta para o batismo do Espírito Santo. Nós falamos ali da experiência do Mar Vermelho, que passa ali então pelas águas e começa uma nova vida, uma nova história. Depois falamos da experiência de Mara, que é a nossa transformação, Deus tirando as águas amargas do nosso coração, transformando em águas doces. Depois vemos as 12 fontes e as 70 palmeiras, que nos fala de estar conectado à fonte que é Cristo. E ali, quando nós estamos conectados junto às águas, também nós podemos então crescer e avançar, representado ali pelas palmeiras. Depois vemos ali o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, um alimento espiritual. Depois nós vimos da rocha, que saiu água, né? E aí nós vemos então a união entre o Espírito, que é a água, com o alimento, que é Cristo. Então nós temos a dieta espiritual, e aí nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá vida. Para quê? Para vencermos a carne, que é a experiência de Amaleque, que é a vitória sobre a carne, né? Depois nós temos a experiência da lei, do Monte Sinai, em que, na verdade, o povo recebeu a lei para que eles pudessem conhecer quem Deus era e quem eles eram de fato. E eles pudessem ser, então, tocados pelo Senhor, para que eles possam, na verdade, pudessem reconhecer que eles não tinham nada, que eles precisavam da graça de Deus. E hoje nós sabemos que nossa experiência é com a graça de Deus, não mais com a lei, mas sim com a graça de Deus. Mas hoje eu ainda gostaria de falar mais uma experiência, sobre a experiência do tabernáculo, ou as experiências que o tabernáculo ele produz, né? E nós sabemos que Deus então chama Moisés para o monte, e ali no monte, durante 40 dias, ele dá todo o tabernáculo, toda aquela habitação em que Deus de fato queria habitar com o homem, estar com o homem ali. E vamos ler, está lá em Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, Deus dá a Moisés um modelo de como deveria ser a habitação. Isso para mostrar que o Senhor é aquele que mostra a vontade dele, é ele que dirige, é ele que conduz, é ele que mostra, na verdade, como as coisas devem acontecer. Nós apenas nos rendemos e seguimos as suas direções, né? Então, qual que era o objetivo então do tabernáculo? Era que Deus pudesse habitar. E aí nós vamos ver aqui, na verdade, na palavra de Deus, que o alvo de Deus é sempre estar com o seu povo, e ele estará com certeza para sempre conosco, né? Então, o tabernáculo, nós podemos dizer que é uma representação de Cristo, mas também uma representação da igreja, porque agora nós estamos
em Cristo, né? E esse tabernáculo durou 400 anos até vir a construção do templo por meio de Salomão, né? Vocês devem conhecer essa história. Então antes era essa tenda, era esse tabernáculo. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, do que ele é. E depois nós vemos que com Davi ele quis construir uma casa para Deus, mas quem de fato construiu foi Salomão, o templo de Salomão. E hoje a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que Paulo dizendo, né? Eu lancei o fundamento, agora cada um veja como edifica. Então nós estamos numa edificação da casa de Deus. E olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. Então veja, nós somos hoje a morada de Deus. Naquele tempo, Deus resolveu habitar ali, naquela tenda, ali no tabernáculo. E agora, no Novo Testamento, nós temos o próprio Deus habitando em nós. Isso é muita graça de Deus. Deus resolveu habitar em nós. Mas a Bíblia também diz que Jesus também é esse santuário, né? Lá em João 2,19 diz, Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, ele está falando de si mesmo. Ele em 3 dias iria ressuscitar. Ele está falando que ele é esse tabernáculo. E nós também, que estamos nele, com certeza, fazemos parte da morada de Deus, né? Isso é tremendo, isso é poderoso, né? E em Apocalipse nos diz que a Nova Jerusalém é essa morada de Deus e nós estaremos com ele ali em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluia, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Eu gostaria de ler os 2 versículos a seguir porque é poderoso, né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Nós um dia estaremos com o Senhor para sempre, num lugar onde não vai haver lágrima, não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor. Aleluia! Esse vai ser um tempo poderoso e glorioso, né? E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Com certeza vamos estar habitando com o Senhor para todo sempre. O Senhor é o nosso Senhor, nós estamos nele, ele está em nós. E ele resolveu fazer de nós a sua morada. E ele se manifesta nas nossas vidas, né? Então hoje a Bíblia também nos diz que nós somos casa de Deus. Nós somos pedras vivas na edificação da casa de Deus. Então isso é um privilégio poder ser parte da morada de Deus, da habitação de Deus. Assim como, na verdade, o povo de Israel teve ali a graça de poder ter Deus habitando entre eles. Hoje nós temos a graça muito maior de ter o próprio Deus habitando no nosso coração, no nosso espírito. Isso é maravilhoso. Então, eu gostaria de compartilhar sobre as experiências desse tabernáculo, que tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa história. Então, você sabe, o tabernáculo, ele foi dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo, e o Santo dos Santos, que é o lugar mais profundo, não é? E o lugar, o átrio, era o lugar de fora, aberto, onde tinha 2 móveis. O altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados, onde o sangue era derramado,
e onde ali também a oferta era queimada por causa do pecado. Então a mesa ali o altar do holocausto, do sacrifício, era o lugar onde o sangue era derramado. Então, para que qualquer um pudesse chegar até o lugar mais íntimo, mais profundo, que é o Santo dos Santos, é a terceira parte do ato, precisava primeiro passar, a terceira parte do tabernáculo, precisava passar pelo altar do holocausto. Ou seja, o sangue que precisava ser derramado. Por quê? Porque ninguém poderia chegar até Deus se não fosse por meio do derramamento de sangue. Era essa a única maneira do homem poder chegar até Deus. Por quê? Porque estava simbolizando, estava apontando para Cristo, que iria fazer uma vez por todos o sacrifício, iria perdoar os nossos pecados. Então, a experiência do ato é a experiência da salvação, é a experiência de encontrar com Cristo, é a experiência de entender por revelação, de fato, que nós éramos pecadores, mas agora alguém morreu no nosso lugar. Então, aqueles animais que eram sacrificados naquele tempo simbolizava alguém está morrendo para que você não morra. E aí nós sabemos que isso era apenas um apontamento para quê? Para a vinda de Jesus. Queria pagar a nossa dívida, queria perdoar os nossos pecados. Então, Jesus tomou a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Olha que troca maravilhosa. Nós deveríamos ir para a cruz, nós deveríamos padecer, nós deveríamos sofrer, nós deveríamos viver eternamente no inferno, no lago de fogo e enxofre, mas agora nós somos alcançados pela graça de Deus. Agora o Senhor nos alcançou de uma maneira poderosa e gloriosa por causa de Cristo. Então essa experiência do átrio é a experiência de ver que os seus pecados foram levados por alguém. Jesus levou o nosso pecado, né? Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos então ter a sua vida. Então nós tínhamos a morte eterna, mas de repente ele morre a nossa morte para que a gente possa receber a sua vida, e a sua vida é eterna. E nós vamos estar para sempre, como nós lemos aqui, num lugar onde não vai haver mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Estaremos para sempre com o nosso Deus. Uau! Eternamente com Ele, conhecendo a grandeza do nosso Deus. Isso vai ser glorioso, isso vai ser poderoso. Amém, irmãos? Vai ser poderoso. Então essa experiência que todos nós precisamos ter, da rendição, da entrega, de reconhecer que alguém pagou a nossa dívida, alguém levou o nosso pecado. Né? Então isso é poderoso, né? Eu certa vez eu tive uma experiência de que eu fui levar o meu carro para consertar numa mecânica, e aí quando eu fui pagar, a pessoa dos lados ali que estava ali para receber falou assim: não, já está pago. Eu falei: como assim já está pago? Ele falou assim: não, alguém veio antes e pagou. Eu fiquei pensando depois, falei: como? Eu só aceitei, né? Se resolveram pagar para mim, eu aceitei. Mas eu depois, com certeza, eu fiquei meditando. Isso é um fato. Aquela experiência do ato aqui, que nós vemos no tabernáculo, a experiência de que alguém veio antes e pagou a nossa dívida. Alguém veio antes e morreu por nós, para que nós pudéssemos depois desfrutar da comunhão, da presença do Senhor Jesus. Então essa é a experiência do ato, que é o altar de bronze, na verdade é o altar do holocausto e a bacia de bronze, que é um outro móvel, que depois que eles faziam o holocausto, eles então passavam, os sacerdotes, eles limpavam as mãos e os pés ali na bacia de bronze, e o bronze era espelhos, né? E é como um reflexo, para ir com certeza mostrando a nossa vida, não é? E que na verdade agora nós somos limpos, agora nós fomos perdoados e nós podemos continuar, entrar um pouco mais. E aí então eles entravam para o lugar santo. E o que havia no lugar santo? No lugar santo havia 3 coisas. Primeiro, havia a mesa da proposição. Então, realmente uma mesa onde tinha
lugares onde colocavam um pão ali. E aí nos fala de Cristo também, que é nosso alimento. Então ali no lugar santo, nós já começamos a nos alimentar de Cristo. E era um pão que a Bíblia diz que deveria ser perpetuamente e deveria ser comido perante o Senhor. É como se Deus estivesse ali e nós estivéssemos ali à mesa e a gente está tendo então uma comunhão. Com certeza essa comunhão está na vida da igreja, esse alimentar da vida da igreja. Com certeza você tem uma experiência individual, mas há uma experiência coletiva de estar à mesa, sentado com outros e sentado com o Senhor. E nesse lugar há alimento. Também nesse lugar existia também o candelabro. E o candelabro já então tinha que estar aceso. Havia já luz, já era um ambiente fechado. Ali por cima também, dos lados, no lugar santo. Mas já havia luz ali. De fora uma luz natural, mas já ali uma luz do candelabro. E a Bíblia diz que o candelabro é a igreja. Então é a ação do Espírito Santo na igreja. É o agir do Espírito Santo na igreja, é a revelação que nós temos, já é a luz que nós temos realmente na palavra, no conhecimento de Deus. Então o candelabro é esse lugar, ou não, é esse móvel, na verdade, que aponta para a igreja, que aponta para a revelação que nós temos na vida da igreja, né? E também tinha o altar do incenso. O que é o incenso? Na Bíblia, o incenso é a oração. Então, nesse lugar santo, é esse lugar onde eu sou alimentado, é esse lugar onde eu tenho revelação, é esse lugar onde eu oro, onde há oração, onde há relacionamento com Deus. Já começa a ter um relacionamento com o Senhor por meio da oração. Então veja, depois que passa pelo átrio, pelo sangue, então eu posso me alimentar de Cristo, eu posso viver a vida da igreja, eu posso orar, e Deus ouvir a minha oração, e Deus atender os meus pedidos, porque eu já passei pelo átrio, agora estou no lugar santo, eu já começo a ver, ter experiência com o Senhor, a ser suprido, a viver a igreja, a orar e a se relacionar com Deus. Isso é poderoso, isso é glorioso, mas não termina por aí. Existia então o lugar mais profundo, havia um véu que separava o lugar santo do próximo, da próxima parte, do próximo lugar, que era o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos ficava então a Arca da Aliança. E por cima havia uma tampa chamada de propiciatório, onde havia também querubins de ouro por cima. Você já deve ter visto essa imagem por aí. Então havia a arca, uma tampa e os querubins nessa tampa. E esse era o lugar mais íntimo. Era um lugar que não havia nenhuma luz natural, nenhuma luz ali como tinha do candelabro, mas ali a glória de Deus se manifestava. Era o Santo dos Santos. E naquele tempo, a Bíblia diz que uma vez por ano, o sumo sacerdote, principal dos sacerdotes, ele então fazia o holocausto, o sacrifício de animais, ali no altar. Passava então pelo lugar santo, com o sangue, e ele aspergia o sangue sobre a tampa, ou ali o propiciatório ali da arca. E ali era o dia do perdão nacional, o dia da expiação, hoje chamado também, você deve conhecer, dia de Yom Kippur. Então era nesse dia em que a nação era perdoada. Então era o principal dos dias do ano, esse lugar, o dia do perdão. Então uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais íntimo e mais profundo para se relacionar com Deus, para encontrar com o Senhor, para ter uma experiência com Deus. Agora, sabe o que é mais poderoso? Que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. E é interessante que a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e não de baixo para cima, como se alguém tivesse pego. E era bem grosso o véu, não era nada fininho não, era bem grosso. E como não foi alguém de baixo rasgando,
mas foi uma ação divina, rasgando ali o véu, para que todos nós pudéssemos ter acesso à experiência da intimidade com o nosso Deus no Santo dos Santos. Então hoje a gente pode relacionar de uma maneira íntima, de uma maneira profunda, de uma maneira gloriosa, porque o véu foi rasgado. E nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, como diz a Bíblia, por causa do sangue de Jesus. Uau! Por causa da experiência do ato, eu agora posso ter a experiência do alimentar com o Senhor, a experiência da oração, a experiência da igreja, que é o candelabro, e a ação do Espírito Santo dentro da igreja. E então eu posso me relacionar com o meu Deus, porque agora o véu já foi rasgado. E eu posso entrar livremente à sala mais íntima, a sala do trono, e receber graça, vida, luz da glória de Deus, da manifestação de Deus. E eu posso ter um relacionamento tremendo e glorioso com a presença do Senhor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso, né? Então, as experiências que nós vemos aqui no ar falam-nos então desse nosso relacionamento com Deus. Sabe, nós precisamos entender que nós já fomos perdoados. Nós vamos entender a importância de estarmos à mesa, junto com a igreja, em oração, comendo do Senhor. E sim, também tendo a experiência íntima com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, no Santo dos Santos, lugar mais íntimo, mais profundo, porque Deus resolveu se relacionar conosco. Deus resolveu habitar entre nós. Deus resolveu nos fazer de nós o seu povo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Deixa eu declarar que você vai viver dias de experiências lindas com o Senhor. O seu pecado já não é mais impedimento para você ter relacionamento com o seu Deus, porque naquele lugar, ali no átrio, você foi perdoado. No lugar santo você recebeu a revelação, você é alimentado e você pode orar. E no lugar mais profundo, no Santo dos Santos, você pode ter intimidade com o seu Deus. Ele está aberto para te ouvir. Ele está aberto para falar com você. Espero que você também esteja aberto para ouvir o que Deus quer falar com você nesse lugar mais íntimo. Por isso eu quero desafiar você, ao terminar essa live, que você pudesse orar e falar: Deus, me leva a esse lugar. Não me deixe, na verdade, sair desse lugar mais íntimo, desse lugar mais glorioso, mais poderoso, diante da tua presença. Olha o sacrifício que Jesus fez para que você tivesse um relacionamento livre e um livre acesso a Ele. Às vezes você fica querendo ter acesso a pessoas aqui nesse mundo, mas a melhor coisa é ter acesso à sala do trono, é ter acesso ao próprio Deus. Uau! Às vezes você fica esperando ter acesso com tal pessoa, com aquele outro, e ter um tempo com Ele, tempo de mesa. Não é verdade? Ótimo se você tiver, mas nada se compara a você estar diante do Senhor e ter acesso, livre acesso ao Senhor. Isso é poderoso, isso é glorioso. Uau! Poderoso. Espero que vocês terminem essa live aqui e vá orar. Vai dizer: Senhor, eu quero esse lugar. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero viver nesse lugar, nesse acesso íntimo com o Senhor, porque o véu foi rasgado. O seu pecado já foi perdoado. Na cruz, o Senhor já levou todos os seus pecados e agora você pode livremente, aleluia, ter acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que governa todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que abre as portas para você, que faz o extraordinário, que faz coisas tremendas. Apenas entenda isso por revelação. Você agora tem acesso ao lugar mais íntimo e mais profundo, em que apenas um homem, uma vez por ano, tinha o privilégio. Você pode viver agora 24 horas nesse lugar íntimo, nesse lugar de intimidade. E Deus te deu de graça esse acesso. Você não precisa pagar nada para sentar à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Muita graça isso, muita graça de Deus. Uau!
revelação no nosso coração aqui hoje. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós apenas nos rendemos a Ti e reconhecemos a Tua graça. A graça que o Senhor nos dá de ter acesso à sala do trono. Acesso ao lugar mais íntimo e mais profundo, simplesmente de graça. Simplesmente pela graça de Deus nós podemos estar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pai, nós te agradecemos, te louvamos hoje por essa revelação, de que hoje nós temos acesso ao lugar mais íntimo e mais profundo, onde nós podemos sentar à mesa, onde nós podemos desfrutar do Senhor, onde nós podemos ter comunhão com o Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados, já não há mais dívida, já não há mais culpa, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nesse lugar é o lugar onde eu decido ouvir a Tua voz, eu decido abrir o meu coração, eu decido apenas me render diante do Senhor e reconhecer que nada tenho, nada sou em mim mesmo, mas eu sou filho amado, perdoado do Senhor, e eu posso viver a vida abundante, porque agora eu estou em Cristo, eu desfruto da glória de Deus, eu desfruto da presença gloriosa do Senhor, eu me envolvo diante da presença de Jesus, por causa do sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz. Eu tenho acesso à sala do trono, eu tenho acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, eu tenho acesso à Tua presença 24 horas. Senhor, em todo momento eu posso desfrutar da presença gloriosa do Senhor e desfrutar dessa vida abundante que o Senhor tem para os Seus filhos. E eu apenas decido estar nesse lugar que foi me dado acesso, livre acesso, Senhor, para estar diante do Senhor e da Tua presença, em nome de Jesus. Por isso nós entramos com intrepidez na sala do trono, ou no Santo dos Santos, Senhor, para esse relacionamento íntimo, para essa comunhão maravilhosa com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que cada dia mais nossos olhos estejam abertos para isso, viu? Para entendermos que nós temos hoje livre acesso ao Senhor. Aleluia. Eu quero declarar que você vai ter um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da graça. Eu gostaria de te desafiar. Vá para esse lugar, ou esteja nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde você vai ser tocado pela glória de Deus, pela vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrá-los que amanhã nós vamos ter uma live mais cedo, às 5h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7h30, horário do Brasil, ok? Apenas nas próximas 3 sextas-feiras, porque amanhã nós temos oração aqui das 6 às 7 e vai ser poderoso, vai ser glorioso, né? Vocês que são daqui já estão convidados a estarmos nesses dias orando, né? Que é tempo de orar por as causas impossíveis. Esse é o nosso jejum e nós vamos ver o impossível se tornando possível pela fé, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Por isso nós oramos, porque cremos que Deus faz milagres, que Deus faz o impossível, em nome do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço, não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido da parte de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço.